né? Gente finíssima. Ó, pra mim foi o melhor jogo do Atlético sob o comando do Turco. E eu queria ressaltar, Everton, um pouco de bastidores do que eu vi ontem após o jogo na entrevista com os jogadores. Eu percebi que ontem um alívio muito grande de uma pressão que a gente acha que é só nas redes sociais e que às vezes não atinge os jogadores, mas atinge muito. Não só pelo desabafo do Ademir, quando ele fala sobre a questão de mandarem, ele ainda cita, me humilharam nas mensagens para minha esposa. Eu fui humilhado, né? Eu acho um termo muito forte, muito pesado para ele. Quando o Hulk fala do gol do Ademir, ele fala, ele precisava disso, vai dar mais moral para ele poder nos ajudar mais. Quer dizer, você vai pegando ali as falas, você vai entendendo como a pressão, ela estava impactando nesse elenco do Atlético. O Everson, quando sai do campo, e aí ele vai dar entrevista pra gente, mesmo sem a camisa do Atlético, aí a assessoria fala, não pode, aí ele passa e fala assim, como não? Se na hora que tá perdendo eu vou lá e dou entrevista todo dia, na hora que vai ganhar eu não vou dar entrevista? E aí ele foi lá e deu entrevista, ele queria falar, né? Ele queria demonstrar o sentimento dele de alívio também, porque esses caras trabalham no dia a dia. Só que no futebol nem sempre tudo funciona. Tem dia que a coisa não vai bem. Talvez não seja por falta de empenho deles. Eles queriam mostrar isso. E a resposta foi dada ontem em campo, com um conjunto, né? A sinergia da torcida com o time funcionou, algumas peças voltaram a funcionar. Você falou, o Keno entrou, pegou mais ritmo de jogo. O Vargas, a presença dele só em campo, ela dá uma outra característica ao time do Atlético. Então, o Ademir fazer esse gol depois de 16 partidas. Ó, o Hulk, ele leva a pressão de uma maneira. O Ademir de outra. O Ademir não estava acostumado com esse tipo de pressão no América, com todo respeito ao América, né? Então você vê que ele carregava isso. Na hora que ele faz esse gol, ele tira ali, e não só ele, eu acho que toda a equipe do Atlético. Houve no sábado, na Cidade do Galo, na porta da Cidade do Galo, a GDR Alvinegra foi lá, fez um manifesto pacífico, conversou com os jogadores, demonstrou o seu apoio. Quer dizer, isso tudo, cara, traz para o ambiente um peso, queira ou não. E jogar contra o Flamengo, onde a mídia está toda em cima, a responsabilidade também é muito grande. Então, quando o Atlético vence da maneira que foi, a gente percebe neles um alívio. E o Hulk ainda disse que me chamou muita atenção, que em relação a essa pressão que ele falou com os companheiros no vestiário, que faltava ao time jogar com leveza e com alegria. Esquecer a pressão, quer dizer... Então, o torcedor que foi ontem e abraçou o time entendeu isso. Não adianta só pressionar, porque nem todo mundo é movido à pressão. Às vezes você tem que dar uma atenção diferenciada, né, um apoio, e a gente viu isso em campo. O Atlético tem um bom time. Agora, também não vou dizer aqui, Everton, que por conta desse jogo, o trabalho do Turco é excelente. E ele acertou tudo que tinha que ser acertado. Não posso falar isso. Por conta de um jogo, sendo que ele vinha de uma situação ruim, de ter conseguido 3 pontos em 12. Mas eu acho que a gente vai afirmar isso através do quê? Próximo jogo contra o Flamengo, aí tem Fortaleza, aí depois você sai para pregar a Juventude. É através da regularidade. Se esse time mostrar o que mostrou ontem nos outros jogos, aí eu acho que a torcida vai entrar em lua de mel com o time de novo. Até porque, Dola, quando nós estávamos aqui com o escudo dos números de aproveitamento, de vitórias, etc. e tal, você fica meio que olhando onde o time está errando e porque o desempenho não está muito bom, mas você é assistido pelos números. Então é difícil você chegar aqui com um treinador que tem perto de 90% de aproveitamento e dizer que está tudo errado, que está mal, teve uma queda e tal. Aí os números começam a cair, o desempenho não acontece, não é demonstrado, a entrega não está muito longe do que se espera e as pessoas estão normalizando a pressão para um técnico como o Turco ou qualquer outro que estivesse no lugar dele, para o técnico do Flamengo, para o próprio Abel Ferreira, que hoje ele é menos pressionado porque ele ganhou tudo. Mas ele também sofreu com o mesmo período de trabalho no Palmeiras, o que o Turco vem sofrendo aqui. Ele também sofreu lá. Por que no Atlético tem que ser diferente? Por que a pressão não pode existir? Por que normaliza uma sequência de 12 pontos disputados e 3 empates só sendo conquistados? E as pessoas acham que isso é absolutamente normal. Não é normal porque todo mundo oscila. Meu querido, você não é todo mundo. Seu elenco não é igual aos outros. Seu elenco é muito superior aos outros. Então é natural que a pressão seja maior, né? Como é que você vê esse momento? E você também prefere, Dola, aguardar uma sequência de jogos para chegar aqui e formar uma opinião mais sustentada, mais forte, mais pujante? Porque um jogo é muito pouco para isso, Dola. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa, os companheiros.
A análise, Everton, ela nunca é feita só com base no resultado, né? Quando o Turco ele vinha sendo cobrado, sofrendo essa pressão, né, que você pontuou bem, é porque o Atlético precisava de melhores resultados, mas o Atlético, além disso, também precisava de melhores atuações, precisava de corrigir problemas que o time vinha apresentando, né? A gente já falava há muito tempo aqui, principalmente da parte defensiva do Atlético, que vem sendo um problema, não é novidade para ninguém. E o jogo de ontem foi um alívio para todo mundo, assim, para a torcida, para o Turco, para os jogadores, porque foi um jogo em que o Atlético mostrou que pode mais. O Atlético finalmente deu uma mostra de que pode voltar a ser um time competitivo e um time que olha para cima na tabela, um time que olha para a condição que tem de disputar mesmo os títulos, né? E a mobilização foi muito grande. Então, quando a gente fala em aguardar e esperar um pouco também os próximos jogos, é por causa disso. Esse jogo ele tem uma mobilização muito própria de um clássico grande que é Atlético e Flamengo. A torcida esgotou os ingressos, compareceu ao estádio. Então, tinha todo um ambiente criado para que a partida também fosse boa nesse sentido para o Atlético. É um jogo que o jogador gosta, né? O jogador quer jogar essa partida. Então, a mobilização foi muito grande e o time mostrou em campo realmente o que precisava mostrar. O Atlético entendeu o que a partida pedia, né? O Turco entendeu, os jogadores entenderam, a torcida também entendeu, porque comprou a briga e apoiou do início ao fim. Então, essa mobilização foi muito importante para o Atlético no jogo de ontem e fez totalmente a diferença. Então, quando a gente fala, vamos aguardar um pouco agora, é justamente ver essa mobilização vai continuar nas próximas partidas. Isso vai virar realmente um padrão no Atlético. O Atlético vai brigar dessa forma em todos os jogos. A gente espera que sim, né? E a gente espera que o Turco continue agora, já que a gente já pode dizer que ele conseguiu corrigir um pouco dos problemas da equipe. Agora a expectativa é de que ele continue essa correção, de que o time continue evoluindo, né? Porque o Atlético precisa evoluir, se espera muito desse time, é um time muito forte. É um time que precisa brigar lá em cima. Então o Turco dá uma mostra de que pode realmente corrigir os problemas que o Atlético vinha mostrando. E agora é o momento da afirmação, né? Agora, primeiro ele precisava recuperar, agora ele precisa afirmar, precisa continuar nessa pegada. O Atlético precisa repetir essa atuação na quarta-feira, repetir depois contra o Fortaleza no final de semana, para poder dar essa sequência e começar a ter mais tranquilidade, começar a ter mais uma segurança ali no trabalho dele. A cobrança veio porque precisava vir mesmo e agora também vem o elogio porque o time mostrou uma evolução, mostrou que pode também mais e é isso que se espera mesmo desse time do Atlético. Daqui a pouco o Betinho quer falar, eu preciso só dar um recado aqui e atenção, que o recado é importante, meus amigos que estão sofrendo com o pagamento das prestações do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, da sua van, comprou, aí está pagando 2 carros, 2 motos, 2 vans, 2 caminhões, mas não sabe. Por quê? Porque nunca parou para fazer uma revisão. Como é que eu faço a revisão? Pega o telefone e chame agora aqui no 2566-2701. Quando você chamar aqui, nossos consultores atendem, você vai dizer, ó, eu vi o Everton dizendo lá na Band que dá para fazer uma revisão no contrato de financiamento, para identificar juros abusivos. A consulta é de graça. Se eles identificarem que há juros abusivos, aí é dar o pontapé inicial e partir para o abraço mesmo, porque você pode receber de volta até 80% do que pagou, pode ser para um contrato que já pagou, mesmo tendo quitado ou não, independentemente do número de parcelas pagas, ou do contrato que está pagando, do contrato em vigência, para reduzir valor de parcela, até para quitar o seu financiamento. Então não espera não. Pega o telefone agora e liga para cá, o 2566-2701, 2566-2701. Chame agora ou aponte seu QR Code aqui para baixo e aí você apontando aqui fica fácil, porque você já cai direto no atendimento. 2566-2701 para ligar, para chamar no WhatsApp ou o QR Code que está aqui. É só apontar e partir para o abraço. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente de um outro cara também, que ontem jogou muito bem, não só pelo gol feito, que é o Nath, mas o Betinho quer falar, Betinho. Pois o que todo mundo está falando aqui é sobre o gráfico do Atlético, que precisa de ter uma regularidade, uma curva mais constante. A gente está vivendo um eletrocardiograma, falando analogicamente, claro. Tá pico, vale, e isso deixa o torcedor sem saúde para poder analisar. E a gente também fica raso se a gente parte por esse pressuposto de ficar... Por isso que eu acho que
Como ontem foi um excêntrico, né? Foi um jogo Atlético e Flamengo, né? Como um clássico, você precisa de considerar que isso tem um fator anímico ali que é diferente. E aí, por isso, todo mundo aqui disse quase a mesma coisa em linhas diferentes, que o Atlético precisa de ganhar o quê? Ganhar essa roupagem mais segura. E essa segurança passou ontem pela proteção defensiva. O Atlético tem padrão? Que era um problema crônico. Exato. Mas ontem o pé de pressão funcionou, mas tinha quem estava fazendo a contenção ali para não deixar outra analogia. Deixar espaços, como num bloco de carnaval, que você não pode deixar espaços na avenida. A Marquês de Sapucaí não pode ficar aberta, senão você perde ponto. Ontem o Atlético conseguiu fazer isso, conseguiu dar a mesma distância aos blocos para poder fazer a recomposição. Isso é importante. E o Nath, você vai falar, né? Nath é um absurdo. 18 gols, 18 assistências, 36 participações em gols em 81 jogos. E ontem ele correu certo. Ontem ele marcou,